Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vai deixando o seu like neste vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br, ok? Essa camiseta, por exemplo, é lá da Loja Assombrada. Beleza? E tem muitas outras coisas por lá pela loja, tá? Vai lá dar uma olhadinha. E não se esqueçam que os relatos ao vivo acontecem às 9 horas ou por volta das 9 horas da noite, não mais às 10, tá? Às 9, então não se esqueça. Mais alguma coisa, gente? Acho que não. Vamos pro relato, tá? Vamos pro relato de hoje de Maledite, que é este daqui. Tudo que vai, volta. Oi, Ana, eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Enfim, espero que você leia esse relato que aconteceu com o meu pai. Era meados de 1971 ou 1972. Eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. A minha família era formada pelo meu pai, o seu Zé, 20 e poucos anos. Peraí, ele falou se os nomes estão trocados? Não falou nada. Peraí, gente, por favor, troquem os nomes. Não sei, ele não falou nada, gente. Por favor, troquem os nomes. Esse relato é de novembro de 2020. Bom, tá, vamos ver. Se tiver mais nomes aqui. Vamos ver. Seu Zé. Minha família era formada pelo meu pai, o seu Zé, que tinha 20 e poucos anos. Minha mãe, dona Fulana, 20 e poucos anos. E minha irmã, Beltrana, 4 anos a mais do que eu. Ou seja, 8 ou 9 anos de idade. Mas me batia feio. Mas me batia feito nem sei o quê. A irmã, é isso? Bom, havíamos nos mudado para Ilha Solteira, em São Paulo, pois o meu pai, o seu Zé, havia sido transferido e passou a trabalhar na construção da hidrelétrica. O início daquela cidade projetada pela própria CESP foi muito difícil. Apesar de contar com a ótima infraestrutura, água, luz, moradia, hospital, polícia própria, clubes recreativos, rodoviária e um comércio até que variado, as condições dos passeios e vielas, ruas menos importantes, ainda estavam em situação de obra inacabada. Uma das lembranças que tenho sobre as condições de que falo foi de um episódio até um tanto cômico, se fosse com os outros, é óbvio, né? Minha mãe, irmã e eu tivemos que sair e fomos surpreendidos por uma forte chuva, que nos deteve por mais ou menos cerca de 30 minutos no comércio onde estávamos. Terminada aquela chuvinha de verão, pudemos iniciar a caminhada de volta para casa. Como nada é perfeito, apesar daquele gostoso passeio que fizemos e a chuvinha para refrescar, ficamos atolados. Ficamos atolados em uma das muitas ruas de terra que ainda não havia recebido pavimentação. Do episódio cômico, eu só guardo a aflição. Não tinha outro jeito. Para voltar para casa, a gente tinha que atravessar aquela rua. Então fizemos como todos fazem quando tentam escapar das armadilhas da natureza. Fomos pisando nos locais menos encharcados e mais seguros. Pena que nem sempre nossos olhos e cérebros se comunicam direito e fazem um bom trabalho. Em uma dessas puladas, eu lembro-me que a minha irmã pisou justo numa parte mais mole e atolou. Minha mãe foi tentar livrá-la, pois o barro estava até os joelhos, impossibilitando até uma pequena movimentação. Ao tentar livrar a minha irmã, quem atolou foi a minha mãe. Agora eram 2 pessoas atoladas até os joelhos. Eu, vendo a situação de ambas, somando a isso a enorme imaginação de uma criança, eu pensei que a terra ia engolir a minha mãe e a minha irmã, como acontecia nos desenhos animados, quando alguém atolava numa areia movediça, né?
E chorando de um lado da rua, num desespero total, eu corri para ajudá-las. Mais um atolado até os joelhos. Até então, somente a minha irmã e eu estávamos descontrolados, gritando, chorando. Só não estávamos esperneando, porque as pernas estavam atoladas. Pudemos comprovar a existência de várias leis que regem o universo. Uma delas é a lei de Murphy, que diz: nada está tão ruim que não possa piorar. Começou a chover de novo. Aí a coisa piorou, pois vimos a minha mãe se descontrolando também. De tanto gritar, apesar do barulho da chuva, alguém escutou e saiu para ver o que era. Enfim, jogaram uma corda e foram puxando um a um. Essa é uma das muitas lembranças que eu tenho da minha infância, em Ilha Solteira. Apesar de alguns sustos, foi uma ótima infância. Porém, nem tudo foi mil maravilhas. E é aqui que entram os episódios que creio que façam parte do mundo assustador que você retrata nas suas leituras. No caso eu. Nessa época, e eu com essa idade que citei, 4 ou 5 anos, eu presenciei fatos que somente depois de adulto pude compreendê-los. E mesmo assim, em partes. Do nada, minha mãe passou a apresentar sintomas que eu não conseguia entender. Ela estava bem e de repente desmaiava. Ela adormecia e não acordava, ficando às vezes dormindo por 5, 6, até 7 dias direto. Não acordava nem para tomar banho, nem para comer ou ir ao banheiro. 7 dias sem água. Não sei se dá para sobreviver. Quanto tempo o corpo sobrevive sem água? Enfim, e não é que fizesse suas necessidades na cama. Apenas não fazia por todo esse período, gente. Digamos que era humanamente impossível segurar todo esse tempo, ainda mais um xixi, né? Bom, se ela não tá consumindo, bom. E de repente, do nada, ela acordava. Como quem acorda de um coma, de uma anestesia, de um sonho profundo. Ela não lembrava de nada, não sabia de nada e até perdia a noção do tempo e espaço. E todo esse tormento percorreu os anos de 73 e 74, causando diversos problemas para mim, que era uma criança e iniciava a minha vida escolar. Também para minha irmã, que era mais velha e já estava numa vida ginasial, no ginásio, sabe? No colegial, acho que é isso. E principalmente para o meu pai. Foi um tempo que ele saía para trabalhar e mal chegava no serviço. Já tinha ligação avisando que a minha mãe estava mal e que ele precisava voltar. A sorte é que meu pai era muito bem quisto pelos colegas de trabalho e pela chefia, senão... Num desses comas profundos da minha mãe, que ela sofria, como sempre, do nada ela voltou. Como ela estava há dias sem comer e eu não sabia fazer nada na cozinha, eu lhe ofereci e dei ali um copo de leite e aquelas bolachas Mabel, sabe? Que eram meus companheiros nas horas de fome, quando meu pai não estava por perto para fazer comida. A imagem que tenho é dela comendo com tanta esganação que parecia aquelas cenas de filme de guerra quando um soldado encontra algo para comer. Eu, apesar do medo, ficava na porta olhando para ela, olhando para e por ela. Aquilo que eu via não me permitia reconhecer a minha mãe. Ela parecia até com algo saído do filme O Exorcista. Só não vomitou verde, nem deu a volta com o pescoço e a cabeça, e nem saiu voando também para dar uma voltinha, mas a aparência dela era péssima. Eu sei que estava parado na porta quando ela me olhou e fez um sinal de vem cá, com o dedo indicador. Cagando nas calças, ou melhor, nos shorts, eu fui até ela. Ela me abraçou e me beijou. Passou a me fazer carinho, cafuné e estava uma delícia. Novamente eu sentia aquele afago materno que sem palavras nos diz que está tudo bem, sabe?
Segurando e acariciando a minha mão, do nada ela segurou meu polegar direito mais fortemente e torceu para trás. A dor foi insuportável. Com a esperteza e agilidade que todo moleque sabe ter, eu consegui me desvencilhar dela e corri, enquanto ela dava altas gargalhadas. Confesso que naquele momento eu não entendi nada. Eu não entendi por que ela me fez carinho para depois me machucar. Eu não entendi o motivo da graça de tantas gargalhadas, sendo que eu estava quase chorando de dor. Estaria minha mãe ficando louca? Eu já tinha visto isso em filmes, mas... Conclusão, ou melhor, saldo do episódio. Ela foi melhorando e eu fiquei com um dedo quebrado. Ou deslocado, eu não sei. Só sei que tive que ficar enfaixado por um bom tempo. Em um outro desses belos episódios de A Bela Adormecida, lembro-me de ver minha mãe sendo socorrida numa Kombi. O veículo não tinha a fileira de bancos do meio. Sobrava então o assento, o encosto do último banco, a divisória de metal e os bancos da frente. Minha mãe estava dura, feito uma tábua. Então apoiaram a sua nuca no assento do último banco e os pés no chão e seguiram viagem. Era como se transportassem uma tábua, um material duro e inanimado. Ao acordar depois de 3 dias de sono profundo no hospital, nada sabia ou lembrava. Somente reclamava de uma dor de cabeça muito forte. Nessa época, apesar dos militares negarem, foi um período dentro do período da ditadura, havia um surto de meningite. Foi o que bastou para isolarem a minha mãe e iniciarem todos os testes de meningite. Dessa vez, minha irmã e eu, mesmo morrendo de saudades, a gente não podia visitar a minha mãe e nem ao menos olhar de longe. A meningite era muito contagiosa. Enquanto meu pai se desdobrava entre o trabalho e cuidar da minha mãe e das necessidades que ela tinha, mesmo estando no hospital, a minha irmã e eu ficávamos pelas casas dos vizinhos que, por dó, por conhecerem e considerarem os meus pais, nos davam alimentos e muitas vezes um teto e o carinho que nós estávamos sendo supridos. Não que os meus pais tivessem faltado em seus papéis de pais, mas a situação obrigava a todos. Renúncias de Mas a situação, não entendi. Mas acho que a situação obrigava a todos a renunciar coisas importantíssimas. Durante todo esse período turbulento, muitas coisas deixaram de ser observadas com a importância que deveriam ser. Uma delas é o fato de que eu adormecia na minha cama e acordava na cama da minha irmã. Nessa época havia apenas 2 quartos na casa e nós dormíamos juntos em camas separadas. Mas acordávamos juntos e nunca sabíamos o porquê. E para ser sincero, nem procurávamos saber o porquê. Tínhamos problemas mais sérios e graves para enfrentar no dia a dia. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Ok. Até que um dia, uma vizinha que nós chamávamos de vovó, não sei se os nomes estão trocados ou não, que foi a avó próxima que a gente nunca teve, ela questionou sobre aquela coisa de dormir num lugar e acordar em outro. Passamos a observar e notamos que a minha irmã, quem me resgatava e me levava para junto dela, como uma forma de proteção. Segundo ela, eu acordava todos os dias no meio da noite chorando e dizendo que tinha alguém na casa. E por dó, ela me carregava para dormir com ela. Assim eu me sentia protegido e adormecia. Só que teve um dia que ela também viu esse homem. E ambos ficamos abraçados, chorando até que adormecemos. E paralelo a todas essas visões, ainda tinha as crises da minha mãe. Eu sei que depois de tantos exames que não acusavam nada, tantos tratamentos médicos e medicamentos sem resultado, o meu pai questionou um médico sobre o que era aquilo, o que fazer. O médico olhou para o meu pai e perguntou qual a nossa religião.
sem entender o que tinha uma coisa a ver com a outra, meu pai respondeu que a gente era católico, porém não praticante. Ele olhou fixamente para o meu pai e disse que existiam 2 tipos de enfermidades, a do corpo e do espírito. Perguntou se meu pai acreditava em espiritismo. Meu pai disse que não, mas que já nem sabia mais no que acreditava àquela altura, né? E ele simplesmente disse: então, meu jovem, se vira, você não é quadrado. Jura que o médico falou isso? Diante das palavras e toda a situação em que nos encontrávamos, um dia meu pai desabafou com um funcionário da obra. Contou tudo, todos os detalhes. Mal sabia que estava falando com um pai de santo. Não me lembro do nome do homem, por isso vou chamar aqui de Senhor Osório. Seu Osório combinou de ir em casa na sexta-feira e foi. Tinha ido somente fazer uma visita para ver o ambiente. Para nossa surpresa, nesse dia minha mãe estava bem, calma, alegre, mas foi o senhor Osório chegar e a minha mãe fechou a cara. Da sempre amistosa e receptiva mulher, surgiu uma figura raivosa, com ódio no olhar. O mais estranho é que esse ódio era contra alguém que ela nunca tinha visto na vida e, portanto, não tinha motivo de ser. Minha irmã e eu, como toda criança, a gente queria brincar. Por isso, nem notamos o que se passava. Já o meu pai e o senhor Osório perceberam. Eu sei que mal o senhor Osório havia chegado e já se despediu, dizendo ter um compromisso, mas que voltaria com mais tempo. Depois que o meu pai o levou até a porta e pediu desculpas pelo ocorrido, foi tranquilizado pelo homem, que disse que percebeu tudo e mais um pouco, mas que a minha mãe não tinha culpa alguma. Ao entrar novamente em casa, minha mãe tirou a mão direita, que até então ela tinha escondida atrás nas costas. Ela segurava um punhal de caça e dizia que não queria mais ver aquele homem em casa. Que se ele demorasse mais 1 minuto ali dentro, ela teria feito uma besteira com ele. Meu pai não podia acreditar naquilo. Será que ele, ou melhor, nós, havíamos perdido a minha mãe para a loucura? Nada fazia sentido. Na segunda-feira, o meu pai contou isso para o seu Osório, sobre o que presenciou ao entrar em casa. Seu Osório afirmou que sabia, que ele tinha pressentido o perigo e por isso resolveu ir embora rapidamente. Segundo ele, não havia chegado a hora do confronto. Foi combinado um novo encontro, uma nova visita, só que dessa vez o seu Osório foi paramentado. Foi com a roupa branca e todos aqueles adornos que usam nos centros. Dessa vez, mesmo de cara feia, minha mãe se comportou. Nessa segunda visita, ela se manifestou, porém só com xingamentos. Na terceira visita, eu vi algo que até hoje eu duvido e eu nem sei explicar. Eu vi aquele homem tomar 1 litro de pinga, sem nem ao menos um pequeno desequilíbrio e sem nenhum enrolar de língua. Após ele tomar aquele litro de pinga, ele jogou o copo e o litro no chão, quebrando e deixando vários cacos, com pontas e lados extremamente cortantes. Passou então a caminhar e pisotear aqueles cacos, sem que isso lhe causasse um mínimo de desconforto. Como se não bastasse, ordenou que todos nós andássemos sobre os cacos, descalços, e fizéssemos o mesmo que ele fez. Eu não quero fazer isso não. Gente, fizemos o que ele mandou. E o mesmo que aconteceu com ele, também nos aconteceu. Nada. Para finalizar as inúmeras rezas, velas, etc., ele fez uma espécie de alvo na porta de madeira da cozinha e atirou o mesmo punhal com que a minha mãe queria lhe ferir. O interessante é que de uma distância de uns 6 ou 7 metros, um cara que tomou 1 litro de pinga conseguiu acertar bem no meio daquele alvo e fazer com que a faca fincasse na madeira, grudasse, sabe, sem cair. Mais uma vez ordenou que aquele que primeiro acordasse no outro dia deveria puxar o punhal e guardá-lo em local seguro até a próxima sexta-feira, que seria o 4º encontro. É merecido mencionar que, segundo palavras do meu pai, no momento exato em que o punhal acertou o meio do alvo e fixou,
ele sentiu um estalo na cabeça e iniciou-se uma forte dor de cabeça. Essa dor parou instantaneamente assim que ele retirou o punhal da porta, guardando-o em seguida. Tudo passou a ficar mais calmo. Aliás, tudo estava voltando ao lugar. Minha mãe havia voltado a ser o que era. Meu pai estava mais tranquilo e minha irmã e eu paramos de ver aquele intruso noturno. Então tivemos o quarto encontro. Nele, novamente, estava lá o seu Osório, com seus trajes e adornos religiosos. Iniciou-se o trabalho e ele revelou o que havia acontecido. O interessante é que ele cobrou coisas e descreveu pessoas, amizades dos meus pais, como se as conhecesse. Iniciou descrevendo uma mulher morena que mancava, que era amigada com um homem pobre, porém honesto e trabalhador, que era um carroceiro e vivia de pequenos fretes. Essa mulher não se conformava que o meu pai tivesse escolhido se casar com a minha mãe, que já tinha uma filha, ao invés dela, que era uma moça pura. O interessante é que essas pessoas, às vezes, não têm bem o que comer. O interessante é que essas pessoas, às vezes, não têm bem o que comer, mas arranja dinheiro para encomendar trabalho com a finalidade de fazer mal para os outros, não é mesmo? Eu também não entendo isso, gente, mas é uma gana de fazer mal para os outros, que, enfim. E foi o que ela fez. O intuito era fazer com que minha mãe ficasse ruim, ficasse louca. Por consequência, de tanto meu pai ter que abandonar o serviço para socorrer a minha mãe e a nós, o intuito era que ele perdesse o emprego e ambos o pouco que haviam e perder também, os dois perderem o pouco que haviam conquistado nos poucos anos em que estavam juntos, né? Depois, o pai de santo mencionou uma pessoa que, apesar de ser católica fervorosa, daquelas que não saem da igreja, teve tempo, disposição e credo para ir no centro e fazer um trabalhinho para minha mãe. Hoje eu sei de quem se trata e justamente por isso nem darei mais detalhes. O intuito dessa religiosa atuante era que, de tanto transtorno que causaria, meu pai se cansasse e caísse fora daquele casamento que ela desaprovava. Depois de tudo explicado, o seu Osório pediu o punhal e jogou novamente naquele alvo. Em seguida, explicou que ele pertencia a um lado do espiritismo denominado como quimbanda. Não é espiritismo, tá? É a quimbanda. Ele fazia parte da quimbanda, que era diferente da umbanda, que só faz o bem. Dito isso, meus pais já estavam entendendo para onde caminhava aquela conversa. Dito e feito. Ele propôs de fazer um trabalho para selar e acabar de vez com aquela maldade que haviam feito com eles e com a gente, né? Emendou a explicação dizendo que aquela maldade tinha que ser mandada de volta, por questão de justiça espiritual, e que precisaria fazer sacrifícios com aves e mamíferos, com sangue e tudo mais. Meus pais rejeitaram a ideia, o que fez com que a entidade que estava no seu Osório ficasse brava. Meus pais disseram que não iam participar de nada que envolvesse morte, sangue de animal e nem mandar o que foi feito de volta. Se tivessem que retribuir o mal com o mal, preferiam voltar tudo como estava então, do que partilhar esse sentimento tosco, pequeno e mesquinho. Depois disso, a entidade disse que eles estavam certos e que, no caso, os mentores espirituais estavam passando o revés para que fosse implantado a lei do retorno. Tudo voltou ao normal, graças a Deus. Passado um bom tempo, os meus pais souberam que a mulher havia ficado viúva e mesmo a humilde vida que o seu bom marido podia lhe proporcionar, ela perdeu. Segundo o relato de pessoas que conheciam tanto a minha mãe quanto a mulher, eles afirmaram que ela vivia se gabando pelo trabalho que havia feito, para corrigir, segundo ela, injustiças da vida. Ainda confirma esse pessoal
Ainda conforme esse pessoal, ela foi ficando ruim até o ponto de não falar mais coisa com coisa. Por isso ela foi internada num hospital psiquiátrico, onde por não ter filhos nem parentes, acabou morrendo sozinha e abandonada. A outra pessoa, depois de mais de 50 anos de casada, o marido pediu o divórcio. Pediu o desquite, porque na época não era divórcio, era desquite. Pelas histórias que correram, o marido, que também era um católico fiel, praticante, sério e exemplar, descobriu as visitas da mulher aos centros que tinha na cidade. Foi o bastante para ela perder quem amava e também o respeito dos filhos, parentes e amigos, e que fosse excomungada da igreja da qual fingia ser uma praticante fiel. Bom, depois desse início, tivemos muitas outras interações com o mundo e coisas inexplicáveis. Se você quiser, poderei contá-las em outros relatos. Manda! Mas, de antemão, eu aviso. Pessoas sensíveis e sugestionáveis devem ser alertadas a, se resolverem acompanhar, que seja por conta e risco. Os relatos? Os próximos relatos? Ok. Bom. Então tinha duas maledites na história da mãe dele. Elaia. E olha só que interessante. A entidade propôs a vingança. A gente tem que fazer vingança, não sei o que, papapá. E a hora que eles falaram, não, eu não quero vingança, eu não vou me igualar e não sei o que. Ela falou, vocês estão... Tipo um teste. Não é? Falar, se ele cair na vingança, é outro que também quer. Mas a hora que a pessoa falou, você tá certo e ficou tudo bem, a lei do retorno vai acontecer. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ir lá e falar, agora eu é que vou fazer um trabalho para essa pessoa se ferrar. Não precisa. E não é o primeiro relato que eu vejo que a entidade faz esse testezinho. Não sei se é um testezinho, mas até ela confirma. Ou a entidade já aconselha a não fazer. Eu já vi entidade que já aconselha, fala, não mande de volta. Ou a própria mãe, o pai de santo fala isso. E já vi também desse tipo assim, que induz a fazer, a hora que a pessoa fala que não, fala, é isso daí. Então, né? Bom, nossa, que situação, tipo o exorcista mesmo, gente do céu. A mulher tava realmente enlouquecendo e humanamente impossível você ficar 7 dias sem ir no banheiro, sem beber água, sem comer, sem, né? Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!